A mulher do meu irmão, o hereditário e o ritual. Duas famílias na mesma cidade, mas carregando realidades assustadoras e difíceis de explicar. Na primeira casa vivia Celestiane e o irmão dela, Paulinho. A mãe dos dois morreu cedo de crise cardíaca. Mas o mais estranho foi o dia da morte. Ela caiu logo depois de receber a notícia de que o marido tinha sido exonerado do cargo de diretor na empresa. O pai tentou continuar forte, mas nunca mais ficou bem de saúde. Pensava demais, vivia preocupado, dormia pouco e anos depois também morreu de crise cardíaca. Mas novamente, a morte veio depois de uma notícia pesada. Celestiane contou ao pai que o noivo dela tinha desistido do casamento já marcado, porque engravidou outra mulher. Foi assim que Celestiane começou a sofrer na vida. Virou mãe e irmã ao mesmo tempo. Lutou para criar Paulinho. Pagou os estudos dele até na faculdade. E quando apareceu uma vaga na Sonil, Celestiane gastou quase $2.000 para ajudar o irmão a entrar como engenheiro mecânico. Paulinho começou a ganhar bem, mas existia um problema estranho. Mesmo jovem, sofria constantemente de hipertensão. Anos passaram e Paulinho decidiu formar família. Celestiane ficou feliz, mas, sem imaginar, a escolha do irmão começaria um problema terrível, porque a mulher escolhida chamava-se Indira. Muito linda. Bonita ao ponto de chamar a atenção por onde passava. Mas por trás daquela beleza, existia algo que ninguém imaginava. Na outra parte da cidade viviam dois irmãos, Roberto e Nico. Só que quase ninguém chamava Nico pelo verdadeiro nome. Na cidade, ele era conhecido como Mestre Sorodiongo, um homem extremamente rico, dinheiro, carros, casas, empresas, mas escondia um segredo assustador. Existia um interdito espiritual sobre a vida dele. Nunca poderia tocar intimamente numa mulher. Mas por causa da pressão da família, Mestre Sorodiongo decidiu procurar uma esposa apenas de aparência. E a escolhida foi Celestiane. No princípio, ela não sabia de nada. Apaixonou-se profundamente. Enquanto isso, Paulinho preparava o casamento com Indira. Mas naquele mesmo período, a empresa começou a despedir funcionários e Paulinho também perdeu o trabalho. Foi exatamente aí que Mestre Sorodiongo começou a ajudar financeiramente Paulinho. E assim, Paulinho tornou-se muito próximo de Roberto. Mas Celestiane começou a perceber uma coisa estranha. Mesmo apaixonado, Mestre Sorodiongo nunca tocava nela. Nunca. Até que numa noite, ele sentou diante dela, olhou diretamente nos olhos dela e disse: "Vou casar consigo, mas nunca vou conhecer o teu corpo, porque sou ritualista. Quem vai te engravidar será o meu irmão Roberto." Naquela noite, Celestiane percebeu que talvez tivesse entrado numa família muito mais perigosa do que imaginava. Celestiane não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Mestre Sorodiongo continuavam entrando na mente dela como espinhos. "Quem vai te engravidar será o meu irmão Roberto." Aquilo parecia impossível, pesado, assustador. Mas, ao amanhecer, ela decidiu contar tudo para a sua melhor amiga, Gervásia. Quando ouviu a história, Gervásia começou a rir discretamente e disse: "Minha amiga, isso é só um teste. Teu namorado queria apenas provar a tua fidelidade. Você já viu algum ritualista revelar os próprios segredos assim, tão facilmente? Na verdade, ele queria apenas ver se você ama mesmo ele, ou se andava olhando o irmão dele." Aquelas palavras acalmaram Celestiane, e o mais perigoso é que fizeram ela amar ainda mais Mestre Sorodiongo, sem imaginar que aquele amor estava abrindo uma porta escura na vida dela. Enquanto isso, os preparativos do casamento de Paulinho e Indira estavam finalmente concluídos. Roupa pronta, salão pronto, carros preparados, famílias felizes. Tudo parecia perfeito.
No dia do casamento, Indira alugou um quarto luxuoso de hotel para terminar a maquiagem antes da cerimônia. As maquiadoras trabalhavam, as amigas sorriam, mas de repente, o celular dela começou a tocar. Indira perguntou rapidamente: "Quem está a ligar?" Uma das maquiadoras respondeu: "Está escrito, melhor amiga Antônia." Naquele instante, o rosto de Indira mudou. Ela ficou nervosa. Mandou todas as mulheres saírem imediatamente do quarto. Mas existia um detalhe escondido. Melhor amiga Antônia. Na verdade, era Antônio, o ex-namorado dela. Minutos depois, Antônio entrou escondido no hotel. E os dois ficaram sozinhos dentro do quarto. Enquanto isso, Celestiane sentia um peso estranho no coração. Desde o início, ela nunca confiou totalmente em Indira, mas aconselhava o irmão com muito cuidado, porque Paulinho amava aquela mulher de forma exagerada e Celestiane carregava um medo silencioso dentro dela. Na família deles, as mortes sempre aconteciam depois de notícias pesadas. A mãe morreu depois da exoneração do pai, o pai morreu depois da traição do noivo de Celestiane, e muitos outros parentes tinham morrido exatamente da mesma forma. Crise cardíaca súbita, como se existisse algo hereditário, ou talvez algo pior. De repente, Celestiane sentiu vontade de ir até o hotel ver como a futura cunhada estava sendo preparada. Quando chegou perto da porta, ouviu sons estranhos vindos lá de dentro. Silêncio, depois respiração. Depois, barulhos de intimidade. O coração dela acelerou. Tentou abrir a porta. Nada. Perguntou para uma maquiadora: "Quem está aí dentro com Indira?" A maquiadora respondeu nervosa: "Ela está com um homem, mas eu também não sei quem é." O tempo passou. 10 minutos. 20 minutos. Mais de 30 minutos. Até que, finalmente, a porta abriu. Mas naquele mesmo instante, o telefone de Celestiane começou a tocar. Era Paulinho. A voz dele parecia preocupada. "Minha irmã, onde estás? Preciso de você." Celestiane tentou responder, mas as palavras não saíam. O coração dela tremia. Paulinho ficou em silêncio alguns segundos. Depois perguntou lentamente: "Minha irmã? Algo ruim aconteceu?" Celestiane entrou furiosa. Olhou diretamente para Indira e perguntou: "Quem é este homem?" Indira respondeu rapidamente: "É fotógrafo. Contratei ele para tirar algumas fotos antes do casamento." Mas Celestiane começou a observar o quarto. Olhou a cama. Olhou a posição daquele homem. Olhou as roupas espalhadas. Depois perguntou friamente: "Então onde está a máquina fotográfica?" Silêncio. Pesado. Mortal. Foi naquele momento que a mentira caiu. Celestiane perdeu a calma. Indira, no teu próprio dia de casamento, você está traindo o meu irmão? Fica sabendo uma coisa. Esse casamento não vai acontecer. Eu não sou apenas irmã dele. Depois da morte dos nossos pais, eu virei mãe dele também. Mas o mais estranho é que Indira não demonstrou medo, nem culpa, nem desespero. Ela ficou apenas olhando, confiante, muito confiante. E existia uma razão para isso. A mãe de Indira era uma poderosa quimbandeira da aldeia onde ela nasceu. Ela também já estava na cidade para participar do casamento da filha. Assim que Celestiane saiu do quarto, Indira pegou o telefone e ligou imediatamente para a mãe. A quimbandeira ouviu tudo em silêncio. Depois respondeu apenas: "Não se preocupes. Envia a foto dele." Minutos depois, a mulher imprimiu a foto de Paulinho. Amarrou a imagem com uma fita preta. Depois levantou lentamente a pedra do fogão de lenha. Debaixo das cinzas, ela escondeu a fotografia. Começou a pronunciar palavras estranhas numa língua difícil de entender. Depois caminhou até o banheiro. Abriu lentamente um cadeado velho. Repetiu novamente aquelas mesmas palavras.
e jogou o cadeado com o nome de Paulinho dentro do vaso sanitário. De repente, um fumo estranho começou a sair de dentro do vaso. Não parecia normal, não parecia humano. Ela segurou uma garrafa e dentro dela, Paulinho aparecia vivo, mas em miniatura. Ele tentava sair desesperadamente, batendo nas paredes da garrafa, lutando, gritando, mas nada dava certo. Depois disso, ela começou a enviar várias mensagens para Indira. Mensagens estranhas, pesadas, cheias de manipulação. E no final escreveu: Paulinho será como meu escravo. Tudo que falarem contra mim, ele nunca vai acreditar. Tudo que eu pedir, ele vai me dar. E aos poucos, ele vai esquecer a própria família. Nunca mais ajudará a família sem a minha autorização. Naquele mesmo instante, Celestiane chegou na cerimônia do casamento civil completamente perturbada. Olhou para Paulinho, tentou falar, mas não conseguiu. Foi então que Paulinho sorriu e disse: Não chora assim de alegria, minha irmã. Hoje é o meu dia. Celestiane ficou dividida. Contar a verdade ou permanecer em silêncio? Porque dentro dela existiam dois medos: o medo do irmão morrer e o medo do irmão sofrer no futuro. Agora diga nos comentários: o que você faria no lugar da Celestiane? Ela deveria impedir o casamento ou permanecer calada? Entretanto, no mesmo dia da festa, Mestre Sorodiongo também decidiu conversar com o irmão dele, Roberto. Falou novamente sobre a ideia perturbadora. Roberto começaria a fazer filhos com a esposa do próprio irmão. Roberto ficou completamente espantado. O medo tomou conta dele, porque, apesar de tudo, ele tinha muito medo de Mestre Sorodiongo. Mas, ao mesmo tempo, a mente dele começou a ficar dividida. De um lado, a amizade sincera que tinha criado com Paulinho. Do outro, o pensamento proibido sobre a mulher do próprio irmão.